Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Aqui no nosso programa você tem dicas, orientações e informações para cuidar todos os dias do seu maior patrimônio, que é a sua saúde. Eu sou Patrícia Tosta, estaremos juntos a partir desse momento, trazendo sempre um assunto do seu interesse. E hoje, o Saúde no Ar vai falar sobre hérnia de disco, algo que incomoda muitas pessoas. Vamos falar também sobre tratamentos indicados para a coluna. Se você tem esse problema ou conhece alguém, participe com a gente. Os nossos canais de participação, e-mail, produção@portalsaudenoar.com.br. Acesse o nosso site www.portalsaudenoar.com.br. Estamos também no Facebook, procure lá nas redes sociais, Portal Saúde no Ar. Curta, participe da nossa programação. Se é saúde, saúde no ar. Com você aqui no Saúde no Ar, hoje falando sobre hérnia de disco. Segundo dados do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 5,4 milhões de brasileiros sofrem de hérnia de disco. E é sobre essa doença que atinge milhares de pessoas que vamos falar hoje aqui no Saúde no Ar. E para isso é o nosso convidado, Tom Sander, ele que é quiropraxista e vai falar com a gente sobre esse tema. Olá, Tom, bom dia. Olá, bom dia, Patrícia, bom dia, ouvintes. Eu espero poder ajudar a tirar as dúvidas da população em geral em relação à hérnia de disco, que é uma condição que atinge grande parcela da população, como você falou. Então, antes mesmo de falar da hérnia, o nosso telefone já está à disposição, os nossos canais, o nosso e-mail, produção@portalsaudenoar.com.br, e também os nossos ouvintes ligando pelo 3328-7666, já perguntando o que é a quiropraxia, né? Como é que ela pode ajudar nos males da coluna. A quiropraxia ela é uma profissão independente da fisioterapia, independente da medicina, tem uma formação específica de 5 anos, de graduação de nível superior, e o objetivo da quiropraxia nada mais é de que realinhar a coluna. A gente trabalha no realinhamento articular, visando descomprimir as raízes nervosas, que são comprimidas nos casos de hérnia e também em casos de um simples desalinhamento. A gente, ao realinhar, a gente promove a descompressão, e essa dor que acompanha, normalmente irradiada para membros, a gente consegue ter uma redução desse sintoma. E é uma técnica, ela acontece na prática de que forma? Com as mãos? Vocês usam algum tipo de equipamento? De medicação também? Não, não, medicação não. A gente usa as mãos, por isso vem o nome quiro, né? De mão, do grego. Mas existem alguns tipos de aparelho, como ativador, como impulse, como técnicas que utilizam blocos, utilizam drops, que são mecanismos para a gente ganhar velocidade. Mas basicamente é mão. Ainda não é uma técnica, quer dizer, há um conhecimento da técnica em si, mas ainda não, digamos assim, de forma como se esperava que ela fosse divulgada ainda. Por quê? Um dos fatores é pelo fato de não estar ainda no SUS colocada essa técnica? Perfeito, porque no mundo inteiro já é bastante conhecida a profissão de quiropraxia, e no Brasil ela já está reconhecida no Ministério do Trabalho, porém está faltando a regulamentação, que já tem o projeto andando na Câmara dos Deputados e no Senado. E no momento em que tiver esse projeto aprovado, a gente consegue colocar no SUS, consegue colocar em plano de saúde e vai ajudar na divulgação da profissão. Para quem é indicada a quiropraxia? A quiropraxia é indicada para os casos dos mais variados, mas basicamente para lombalgia, dores de cabeça, dor no pescoço, dores irradiadas para braço, para perna, para os casos de hérnia de disco e também para condições que você não liga diretamente à coluna. Porque, como eu falei, o nosso objetivo é descomprimir as raízes nervosas. Ao fazer isso, você promove a saúde como um todo do organismo. Então, mesmo problemas que você não vai linkar diretamente à coluna, como o problema de cólica menstrual, constipação intestinal, crianças com cólicas infantis, bebês, a gente consegue ter uma eficácia bastante grande nesses casos. E geralmente como é que ocorre esse tratamento? É por sessões? Quanto tempo cada sessão? Quanto tempo pode durar um tratamento com quiropraxia? O tratamento que a gente propõe, normalmente a gente faz a consulta
Nessa consulta, a gente avalia os exames, faz um exame físico, exame ortopédico e traça um tratamento dependendo do seu caso. Normalmente 10, 12 ou 15 sessões são os tratamentos básicos que a gente tem. Inicialmente 2 vezes por semana, depois 1 vez semanal. A primeira consulta vai durar em torno de 1 hora, 45 minutos a 1 hora. E as sessões são rápidas, é 15 minutos, porque eu só vou repetir as correções que eu fiz. E meu objetivo é quebrar a memória que o teu corpo tem. Se você tem desalinhamentos, eu vou corrigir, vou botar em outra posição, 2, 3 dias depois o corpo puxa de volta, porque tem a memória de onde estava. A gente vai fazer várias vezes para quebrar essa memória e formar um novo padrão postural para o teu corpo. Qual seria então a diferença básica entre a quiropraxia e o Pilates, por exemplo? O Pilates ele é uma especialidade que trabalha muito a parte de alongamento e reforço muscular, né? E através de respiração também. A gente indica muito que o Pilates seja feito como um complemento do tratamento que a gente faz, até para uma manutenção, porque não adianta eu realinhar, ajustar você toda hora, que é o nome que a gente dá o ajuste do procedimento que a gente faz, e se a musculatura não está preparada para manter, você vai desalinhar de uma maneira muito fácil. Então, vai fazer o Pilates, vai fazer natação, vai fazer algum tipo de atividade para fortalecer a musculatura. Basicamente, a diferença seria que o Pilates ele vai mais fortalecer e condicionar o teu corpo depois que a gente já alinhou. Ok, então esse alinhamento seria básico e necessário e pode solucionar e ajudar várias questões que estão ali relacionadas a problema de coluna e que você nem sabe. Então, acho que vale a pena, sim, essa avaliação, né? Seria interessante que todas as pessoas pudessem fazer, pelo menos uma vez na vida, esse alinhamento do corpo. Com certeza, na verdade, a saúde do teu corpo como um todo agradeceria. Celina está lá em São Sebastião do Passé. Olá, Celina. Que bom falar com você. Tudo bem? Tudo bom. Eu queria saber, assim, porque eu já fiz cirurgia de coluna cervical, lá no São Rafael, com o Dr. Marcos Tadeu. Só que eu já fiz RPG, hidroginástica, faço a fisioterapia, só que eu tenho outra hérnia de disco na coluna lombar. E ultimamente tem atacado muito as minhas pernas, muitas dores nas pernas. Então, assim, outra cirurgia para mim está descartado, né? Nem que ele queira fazer, eu não faço. Okay. Mas assim, tirando do RPG, do Pilates, da hidroginástica, o que é que eu, Celina, posso fazer para aliviar minhas dores das pernas? Não ficar somente no medicamento. Olha aí, Celina, quem sabe chegou bem para você então aí o Saúde no Ar de hoje, trazendo essa técnica até então desconhecida por algumas pessoas. Eu acabei conhecendo recentemente também, porque aqui nas buscas, lógicas, para as pautas do programa Saúde no Ar, acabei conhecendo a Clínica da Coluna, que o Tom representa e que aqui em Salvador, ele vai falar daqui a pouquinho, presta um serviço. Mas a quiropraxia poderia ajudar essa ouvinte? Bom dia, Celina. Poderia sim te ajudar, visando que é basicamente o que a gente trata no dia a dia da clínica. A gente quer, ao fazer o tratamento que a gente propõe, descomprimir e realinhar as tuas vértebras. No que a gente faz isso, a compressão que está sobre o disco, que está causando a hérnia, a gente consegue liberar essa compressão no nervo. E a tua dor que é irradiada para a perna, para peso, que seja dor, seja formigamento, sensação de peso nas pernas, fraqueza, consegue dar uma reduzida bem significativa nesse sintoma ao longo do tempo. A gente vai repetindo várias vezes até conseguir zerar esse sintoma. Criança também pode fazer essa técnica indicado? Pode. Inclusive, a gente tem vários pacientes na clínica, crianças desde bebê até 2, 3, 4, 5 anos. Que fazem alinhamento. Que fazem. Quando é que é indicado para uma criança, por exemplo, que não está necessariamente com uma lesão, como a hérnia de disco ou com outro problema qualquer? Qual seria a aplicação numa criança, por exemplo, sei lá, aos 11, 12 anos de idade? Seria, na verdade, na prevenção. Porque normalmente aos 11, 12 anos de idade você já tem um histórico de postura, às vezes não adequada, e começa também o crescimento da pré-adolescência, da adolescência, onde pode se desenvolver as escolioses, que são os desvios laterais. Então a gente pode atuar como uma prevenção dessa anomalia de curvatura. E na saúde, como eu falei, a gente vai estar sempre promovendo a saúde. Ok. A Maria Wanda, lá do bairro de Cajazeira, tem uma pergunta a fazer. Oi, Maria, bom dia. Bom dia. Sua pergunta, meu bem. É porque eu tenho muito problema de coluna, muita dor na coluna, Sim. certo? E as últimas vezes eu disse que eu estava com esse tipo de hérnia de disco. Eu já fiz fisioterapia no Sara, eu já fiz por aqui mesmo, pelo SUS,
Mas de vez em quando me ataca, eu fico toda torta mesmo, torta. E é muita dor que eu sinto na coluna, muita dor. Maria, você queria saber exatamente o quê? Aqui do Tom Sander, ele que é quiropraxista, representa hoje aqui a Clínica da Coluna. Você tem uma pergunta específica para ele? Não? O exercício que eu posso fazer para melhorar mais a postura, que eu sinto que eu tenho um lado mais torto do que o outro, a RPG ou Pilares, qual o exercício que eu posso fazer? Bom dia, Maria. Eu te aconselharia a fazer o Pilates. Não que o RPG seja ruim, não é. O problema é que o RPG ele não tem muito movimento. E para a coluna como um todo e o organismo como um todo, o movimento é fundamental. Então, o Pilates ele tem bastante movimento, ele tem uma amplitude boa. Se você não gostar do Pilates, fazer uma hidroginástica, fazer alguma coisa que você mexa a sua coluna. O pessoal diz às vezes, eu faço atividade física, eu caminho, mas a caminhada em si não mexe a coluna. Ela é boa para coração, boa para a parte cardiovascular, como exercício aeróbico, mas a coluna fica parada, não mexe. A gente precisa movimentar a coluna. Tá aí, então, a dica do Tom, que é quiropraxista. Tom, como é que está sendo difundida a quiropraxia do Brasil, aqui na Bahia, formação de novos profissionais, porque quanto mais amplia o mercado, a oferta, né, desses profissionais, melhor para a população. E onde a gente pode encontrar vocês, quiropraxistas? Ok. A formação de quiropraxia exige uma formação de nível superior, e no Brasil só tem 2 faculdades que oferecem. Uma é no Rio Grande do Sul, de onde eu veio, até mandar um abraço pro pessoal de lá, e a outra é em São Paulo, né? Bahia nada. Bahia nada. Só tem essas 2 faculdades no Brasil ou então no exterior. Mas aqui quantos profissionais já temos atuando aqui no nosso estado, em Salvador também? Eu acredito que, contando comigo, graduados são 11. Né? Então, a gente tem aqui em Salvador, tem em Lauro de Freitas, que a gente atende também, tem o pessoal em Ilhéus, tem o pessoal na Chapada, né? Mas ainda tem em Feira de Santana. Mas, na verdade, tem poucos profissionais para o estado inteiro ainda. Agora, você falou que não é uma prática adotada pelo SUS. Se alguém quiser ser tratado com quiropraxia pela rede pública de saúde, ainda não é possível. Mas plano de saúde, além das consultas particulares, os planos também já cobrem? Ainda não, infelizmente, Patrícia. Também só o tratamento particular? Só particular, infelizmente. A nossa maior briga, até da nossa associação de profissionais do Brasil, é conseguir regulamentar. Como eu falei, ela já está reconhecida, a gente está precisando da lei, que no momento que tiver essa lei regulamentada, a gente forma conselho e consegue colocar em plano de saúde, consegue colocar no SUS e atender uma parcela grande da população que às vezes não tem acesso. Quais são os dados que vocês têm, Tom, de resultados, quantas pessoas assim tratadas geralmente, qual é a busca, a procura lá pela Clínica da Coluna e resultados efetivos que você possa contar aqui para o nosso ouvinte, até para que ele busque depois do tratamento, se for o caso, claro. A gente propõe depois do tratamento que a pessoa faça uma manutenção a cada 3 meses, venha uma vez a cada 3 meses como prevenção. Se eu disser para você que a gente tem um número muito grande de pacientes que vêm há mais de 10 anos, fazendo essa manutenção religiosamente a cada 3 meses, ou seja, porque tem um resultado bom. O que a gente mais ouve, eu ouvi até semana passada de uma paciente, depois que ela passou 5 anos com dor e que ela estava sem, assim, eu não vou te largar mais, porque na verdade não sabia mais o que era viver sem a dor que estava prejudicando, né? Embora a gente, no momento da consulta, sempre diga que o meu foco principal não é a dor, não é que não seja importante, eu quero tratar o corpo e a dor vai desaparecer de forma natural. Ok, tem então a dica, vamos falar daqui a pouquinho mais sobre hernia de disco, né? Que é o nosso assunto de hoje. Tem a Nilzete lá do Alto de Coutos. Oi, Nilzete. Olá, estamos te ouvindo. É porque eu tenho problema muscular, e eu tomo Mioflex quando me ataca. Só que eu queria perguntar, o que ele me aconselha, se eu faço Pilates ou se o Mioflex é o melhor medicamento? Bom dia, Nilzete. O que eu vou te dizer, na verdade, a medicação ela tem que ser usada para o teu conforto. Tu não pode usar ela de uma maneira crônica, porque vai acabar te causando um monte de problema colateral. Desculpa, só um parênteses, mas o quiropraxista, ele pode também medicar em receita ou só teria que passar por um ortopedista, Tom? A gente não dá receita médica. A gente não fornece medicação. E o que a gente sempre diz, quando tem, use a medicação que o seu médico lhe receitou como forma de conforto, para aliviar seu sintoma. Você está com uma dor muito forte, você pode usar para aliviar. Mas não linka, não vai pensando que você está sem dor e você está bem. Exato. Porque a medicação, ela faz um bloqueio dessa dor, ela dá uma mascarada nesse sintoma,
Então você acha, pô, eu tô bem porque a medicação me curou. A medicação não fez nada, ela é paliativa. A gente tem que fazer um trabalho corporal. Aí entra o alinhamento que a gente promove, entra a parte de atividade física que vai ser importantíssimo para a manutenção do bem-estar. Ou seja, é coluna, não tem jeito, tem que fazer uma atividade voltada, direcionada, específica, porque vai ter que mexer ali com aquilo, né? Com certeza. Fazer o realinhamento, fazer o reforço muscular para dar essa sustentação da coluna, tem que ter realmente esse cuidado direitinho. Madalena Alto do Cabrito, bom dia. Bom dia, Patrícia. Eu queria falar com o doutor. Pode falar. Doutor, bom dia. Bom dia. Olha, doutor, é que eu tenho uma gravidade de artrose intensiva no joelho. E recente agora eu fiz a cirurgia de menisco. Mas depois da cirurgia, eu estou sentindo assim uma sensibilidade muito grande no joelho. Eu não aguento ficar muito tempo em pé. Eu não aguento ficar muito tempo sentada. E já deu para me atacar nos quadris, especialmente do lado do fêmur. O que você acha que eu devo fazer? Eu estava fazendo hidroginástica, o médico mandou que desse uma parada para poder cicatrizar mais, e estava fazendo também acupuntura. Então eu pensei em fazer uma terapia intensiva no hospital das clínicas. O que você me indica? Okay. Muito obrigada. A acupuntura também acaba ajudando, também é outra técnica que auxilia, né? Claro, ajuda na questão do controle da dor. A acupuntura é excelente porque é melhor você fazer uma sessão de acupuntura do que tomar remédio. Ela vai dar uma analgesia muito boa. Mas em relação a joelho, você tem que trabalhar a parte de reforço dos ligamentos e da musculatura, porque é o que dá estabilidade ao seu joelho. E a questão de artrose também é sinônimo de degeneração. O que tem de degenerado, a gente não consegue retornar ao normal. A gente consegue evitar o progresso, o avanço dessa degeneração. Seria interessante você fazer uma atividade de reforço dessa musculatura. Você precisa mexer seu joelho de uma forma controlada e principalmente um bom fisioterapeuta trabalhar a parte dos ligamentos, do reforço de ligamento, para que mantenha seu joelho mais estável. Ok, só lembrando aí para os nossos ouvintes, você que ligou o rádio agora e que está acompanhando o Saúde no Ar, nós estamos aqui com o Tom Sander. Ele é quiropraxista, tá? É uma profissão, né? São alguns profissionais que são formados, é uma formação específica na área de quiropraxia e que trata 5 anos para fazer esse trabalho e que trata especificamente questões relacionadas à coluna. Sobre hernia de disco, é um dos problemas que mais chegam lá na clínica? Com certeza. É uma das condições que a gente mais encontra no dia a dia. Porque tem só um senão de falar da hernia de disco, as pessoas às vezes valorizam muito esse diagnóstico, que é muito mais comum do que a gente pensa. Se a gente fizer uma ressonância aleatória em 100 pessoas aleatórias na rua, no mínimo umas 80 hérnias a gente vai achar. Ou seja, valoriza no sentido de quando descobrem que estão com hernia de disco, ficam super preocupados, achando que é um problema enorme que só acontece com ela. Isso, e acham que a hérnia é o que está causando exatamente a dor, né? E nem sempre é. A hérnia pode estar ali há muito tempo, e o que causou essa dor é algum movimento, alguma coisa que fez uma ruptura de músculo, que rompeu alguma fibra e inflama. Essa inflamação é que causa a dor. Então, não é necessariamente a hérnia. A hérnia é uma condição que está presente como um agravante dessa lesão, mas não necessariamente a hérnia que te causa dor. Ok, agora para quem ainda não tem hernia de disco e está preocupado e quer se cuidar, às vezes tem uma vida sem muita atividade física, carrega muito peso, qual seria a prevenção para a hernia de disco, Tom? Patrícia, para qualquer tipo de articulação do corpo, especialmente a coluna, a prevenção é exercício. Você tem que movimentar, porque entre uma vértebra e outra existe o disco intervertebral, que é formado de cartilagem, e no meio ele tem um gel, né? Que é o núcleo dele, que é a parte que faz a hérnia. Esse disco ele não recebe sangue de forma direta, líquido, para se nutrir. Ele se nutre de forma indireta por bombeamento mecânico, ou seja, quando você tem movimento do disco, ele se hidrata. Quando você não movimenta, ele começa a desidratar, que é o primeiro processo da degeneração. Quando o disco fica ressecado, ele começa a ser propenso a ser comprimido de um lado e abaular e formar uma hérnia. Então, a prevenção total de hérnia de disco e de qualquer lesão de coluna e de articulação é movimento. Você movimentando, é que nem uma dobradiça de porta. Se você não movimenta ela, com o tempo ela resseca. Você vai abrir, ela está ali rangendo. A gente tem que manter lubrificado, e para lubrificar é movimentar. 3328-7666, Maria Lúcia, lá do bairro da Liberdade. Olá, Maria Lúcia, a sua pergunta. Estamos te ouvindo. Maria está na linha, aguardando para participar.
Não, 3328-7666. Joselita, lá do Itaigara. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Eu quero falar com o... Como é? Quiropraxista. Praticista. Isso, quiropraxista. Eu estou passando por uma fase assim de muitas dores lombar. Sim. Entendeu? Estou tendo dificuldade porque tenho bico de papagaio. Já fiz, sempre faço RPG, mas como o plano tem limitações para o RPG, aí sempre que ele libera eu faço 40 sessões. Mas agora eu estou muito atacada, assim, estou até com medicação. Então eu gostaria de saber se esse tratamento, porque ele falou de 10 a 15 sessões, se é caro e aonde fica o local de atendimento. Ok. Eu quero saber onde é que faz, né? A quiropraxia. Nós falamos, todos os ouvintes que estão ligando hoje aqui para o Saúde no Ar. Nós, daqui a pouco, lá no nosso site, no nosso portal, e também na nossa página no Face, Portal Saúde no Ar, todos os contatos do Tom e também da Clínica da Coluna. Mas vocês podem acessar também o site, que é o www.quiropraxia.com/quiropraxia, né? Só tem o .com. www.quiropraxia, QUIRO-praxia.com, ok? E lá você tem todas as informações. Isso. E em relação à queixa dela, a gente pode fazer um tratamento e a gente tem uma eficácia bem grande, a Joselita, né? Bom dia para você. Até em questão de cirurgia, as pessoas vêm com indicação cirúrgica. De cada 10 pessoas que chegam para a gente com indicação de cirurgia, 9 não precisam fazer. É uma eficácia bastante grande. E isso até gera um certo desconforto junto à classe médica, porque a gente acaba evitando um procedimento que é bastante rentável também, né? Assim. Agora, precisa saber direitinho também, né, essa questão, então, claro, que aí estamos trazendo aqui a informação sobre a quiropraxia. É uma técnica para que as pessoas, para que você possa conhecer e se cuidar, mas é importante também aqui o Tom coloca para a gente que é uma técnica que muitas vezes vem auxiliada por outros, o próprio Pilates, já falamos aqui, que reforça a musculatura, aí a própria acupuntura, que também vai fazer o alívio da dor. A própria fisioterapia, no caso, quando você tem uma lesão de tecido mole, que é uma lesão de ligamento, de músculo, a gente vai encaminhar o fisioterapeuta. E a medicação também para, não sei, problemas mais sérios, inflamações e, claro, em alguns momentos também, quando há indicação cirúrgica, que você faça o acompanhamento direto com o seu médico, que é o ortopedista. 3328-7666. Falamos da hernia de disco, agora evitar a atividade física, movimentar essa coluna. Agora, quando a gente fala de movimento, estamos falando exatamente de quê? Fazer uma caminhada, fazer uma natação, o que seria mais indicado? Como eu falei antes, Patrícia, a caminhada, ela não mexe a coluna. Então a gente tem que pensar para esse assunto. Coisa que mexe a coluna. Aí você pode pegar o pilates, a natação, a hidroginástica, dança. O pessoal gosta de fazer dança de academia, essas danças de axé movimentam bastante. Gosta de fazer surf. O surf em si é um exercício que tem equilíbrio. O stand-up paddle, o tai chi chuan. É uma forma que tudo que você vai ter equilíbrio e vai, no exigir o equilíbrio do teu corpo, você vai trabalhar a musculatura eretora da coluna. Então, tudo que movimentar a sua coluna de alguma maneira e que trabalhar o equilíbrio vai ser excelente. São muitas técnicas, stand-up, o próprio pilates. Várias atividades. Escolha aquela que mais se adapta. E a que mais você gosta, que você tem que ter prazer de fazer. E que se adapta à sua rotina, que você gosta de fazer. Importante é se exercitar, não deixar aí essa coluna travar, né? Ficar ressecada, sem movimento, sem atividade. Lucineide, lá do São Rafael. Oi, Lucineide. Oi, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. Pode perguntar. Eu quero saber, eu tenho hérnia de disco. Sim. Eu já fiz a ultrassom. E deu que eu tenho hérnia de disco. Eu quero saber qual é o exercício bom para fazer para a coluna, para ajudar na hérnia de disco. Acabamos de falar, né? Ok, bom dia, Lucineide. Na verdade, você faz qualquer exercício que movimente a sua coluna. Como eu falei antes, dança, natação, alongamentos, tendo um cuidado de pegar uma orientação com um profissional, um educador físico, para você fazer algo sem lesar sua coluna.
porque seria interessante você ter uma demonstração de como se faz. A gente só falar, alongar, a gente pode alongar de uma maneira errada. Fale com algum profissional, um educador físico, para ele te ensinar alguns alongamentos que vão te ajudar bastante. Outra coisa, quando tiver muita dor na coluna lombar relacionada à inflamação, usar gelo durante 10 minutos. Não mais do que isso, de 2 a 3 vezes por dia, quando em crise. Agora, por que mais aí nessa área lombar, né? Disco atinge mais aí, Tom? A hérnia de disco atinge na lombar e na cervical, dificilmente na torácica, porque são os 2 pontos que mais movimentam. E a lombar, além de movimentar muito, ela tem a compressão. Todo o peso do seu tronco vai sobrecarregar o disco lombar. Sim. Então, como é uma área que você movimenta bastante, exige, a gente passa muito tempo sentado na atividade do dia a dia, acaba que essa posição sentada é a que mais exerce força e pressão sobre os discos lombares, principalmente L4, L5, L5, S1, onde as hérnias são mais comuns. Então é mito ou verdade, por exemplo, carregar muito peso? Pessoas, mas eu usei muito salto, carrego muito peso. Isso tudo tem relacionado ou são mitos ligados aí à questão da dor da coluna? Não, são verdade, Patrícia. É a questão de carregar peso, mas de uma maneira não adequada. Força, você joga, já tem o peso do seu tronco mais o peso que você está carregando. E no caso do salto alto para a mulher, o salto alto deveria ser usado apenas em ocasião de social. Você vai ter uma festa, um compromisso, que você vai no dia a dia jamais. Usar sempre uma sandália rasteira, um tênis para caminhar com amortecimento, porque no salto você muda o centro de gravidade do seu corpo e o nível de pressão em cima da lombar. Ou seja, cuidar da coluna sempre, 3328-7666. Tem um ouvinte na linha, vamos a ele fazer a pergunta. Nosso tempo está quase acabando, mas ainda dá tempo de ouvir 2 pessoas. Quem está na linha? Oi, Larissa, lá do Alto de Coutos. Larissa. Oi, Larissa, estamos te ouvindo. Oi. Bom dia. Bom dia. Sua pergunta para o quiropraxista Tom Sander. Olha só. Eu fiz uma ressonância magnética há um ano atrás e nele deu hipoidratação dos discos com um mínimo de abalamento discal, de C3 a C4, a C6 e a C7. Aí eu gostaria de saber, se por acaso eu não tratar, se eu posso vir a ter uma hérnia de disco. Ok, bom dia, Larissa. Pode sim, porque você já está num processo inicial de degeneração, que é a hipoidratação, que nada mais é que desidratação do disco, que é a fase inicial. Como eu falei, você tem que movimentar para esse disco hidratar. E quando já tem um abaulamento, é sinal que esse disco já está ressecando e já está abaulando para um lado. É uma questão de tempo ou de excesso de atividade para que você acabe sofrendo e tendo uma hérnia de disco. Nesse ponto, Tom, quem está, assim como a Larissa, com esse mesmo diagnóstico, com esses mesmos sintomas, o que pode fazer? A gente consegue trabalhar na prevenção, como eu lhe falei, a gente não consegue voltar a parte que foi degenerada. A boa notícia é que a hidratação do disco a gente recupera, porque no liberar, no realinhar, você devolve o movimento para essa estrutura e consegue que essa hidratação volte. A gente consegue prevenir o avanço dessa condição, que se ela não fizer nada só vai piorar. O que já lesionou, aí vai dizer, não adianta fazer, eu já estou doente. Claro que sim, vai frear um pouco essa situação, porque se não fizer nada, aí pode sim agravar. Com certeza, que a idade que a Larissa está agora, daqui a pouquinho ela chega numa idade mais avançada, ela pode chegar muito bem ou de repente mal, por não ter cuidado. Jovenita, lá de Lauro de Freitas. Olá, caiu a ligação da Jovenita. Pode ainda voltar a ligar. 3328-7666 é o telefone. Sobrepeso, Tom, acaba também prejudicando muito para a hérnia de disco? Com certeza, porque você já tem um excesso de peso na coluna, é um peso a mais para você carregar. Como eu falei, o disco vai estar sofrendo pressão do teu tronco normal. Se você está com excesso de peso muito acima, você não vai piorar a tua condição de dor. É claro que depende da tua estrutura do corpo, há quanto tempo você sobrepeso por disco, é uma coisa repentina ou não. Se repentina vai ser pior, senão o teu corpo já está mais adaptado. Para prevenir, para fazer um acompanhamento e um rastreamento do problema, tem algum exame específico, algo que os nossos ouvintes possam fazer para ficar atento e descobrir se tem ou não problema de coluna? Normalmente, no caso da quiropraxia, a gente não é que não seja necessário uma ressonância, a gente pode ver se tem, mas o raio-x já diz muita coisa. Um raio-x já vai lhe dar o alinhamento vertebral, que muitas vezes a gente recebe um raio-x com laudo normal. Tá tudo normal, porém de normal não tem nada, porque tem desalinhamentos graves que não são levados em conta. E o médico, ele vai olhar de uma maneira geral, o ortopedista,
se tem fratura, se não tem, se tem alguma anomalia óssea congênita, se não tiver, tá normal. E a gente vai ver a questão de alinhamento e de curvas. Vai ampliar então esse olhar e trazer um novo olhar para um outro ponto que talvez ali não foi tão levado em consideração e que pode ser a causa do problema. Sim. Então a gente indica aqui, essa orientação fica para o nosso ouvinte para que você conheça mais. É apenas uma informação nova que você acrescenta no seu tratamento, a quiropraxia. Se você não conhecia até então, tem aí a Clínica da Coluna, busque depois através do nosso portal www.portalsaudenoar.com.br. Fale também com a nossa produção aqui do Saúde no Ar para buscar os contatos e fazer o seu tratamento, a sua avaliação e incluir, quem sabe, a quiropraxia como tratamento da sua saúde. Ok, a gente quer agradecer então, Tom, mais uma vez lembrando o endereço aqui do site para que você possa buscar www.quiropraxia.com. Tom Sander, obrigado, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Patrícia, prazer é meu, espero ter tirado algumas dúvidas dos ouvintes e a hora que precisar eu estou à disposição. Obrigada, o Saúde no Ar de hoje, que falou sobre hérnia de disco, problemas da coluna e trouxe para você informação e orientação sobre a quiropraxia, uma técnica, uma ciência que pode lhe ajudar nesses problemas. Saúde no Ar, lembrando o nosso endereço www.portalsaudenoar.com.br. Se é saúde, Saúde no Ar, fique com a gente. Saúde no Ar. Informação na dose certa.